Sempre que falo sobre grandes rivalidades no futebol, muita gente comenta sobre as emoções e histórias épicas que envolvem esses confrontos. Mas, se tem um clássico que carrega um peso especial no coração dos baianos, é o famoso Bavi, o duelo entre Bahia e Vitória. Esse clássico não é apenas um jogo de futebol, é uma verdadeira batalha de tradição, paixão e muita história. Pensando nisso, decidi trazer para você um mergulho profundo na trajetória desse confronto, que já ultrapassa as 4 linhas do campo e se tornou um patrimônio cultural do esporte no Brasil. Hoje, vamos relembrar momentos marcantes dessa rivalidade que atravessa gerações. Desde os primeiros encontros entre os dois times até os confrontos épicos que pararam Salvador e deixaram torcedores de Bahia e Vitória sem fôlego. Vamos falar sobre os personagens lendários que marcaram época, os números desse duelo cheio de emoção e até o impacto que essa rivalidade tem nas torcidas e na cultura baiana. Antes de mais nada, deixa eu pedir uma ajudinha especial. Se você é apaixonado por futebol e gosta de conteúdos como esse, dá um like no vídeo para apoiar o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe dessa jornada pela história do Bavi. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Essa é uma forma simples de ajudar o canal a crescer e levar a magia do futebol baiano para mais pessoas. Combinado? Então, fica comigo até o final, porque você vai se emocionar com as histórias, as curiosidades e as estatísticas de um dos maiores clássicos do Brasil. Sempre que o clássico Bavi entra em pauta, muitas pessoas comentam como esses confrontos são repletos de histórias incríveis e momentos inesquecíveis. Bahia e Vitória, dois gigantes do futebol baiano, carregam em seus duelos uma rivalidade que vai muito além do campo. É sobre paixão, tradição e aquela energia contagiante que só o futebol pode trazer. Só que, ao mesmo tempo, muita gente tem suas dúvidas sobre como começou essa rivalidade, quais foram os jogos mais marcantes e por que esse clássico mexe tanto com o coração dos torcedores. Pensando nisso, decidi iniciar uma série de vídeos onde a gente mergulha no universo do Bavi, relembrando os momentos mais épicos dessa disputa que já virou parte da cultura baiana. É assim que os baianos vivem em meio a este clássico. Rapaz, deixa eu te contar uma história arretada que aconteceu aqui no bairro por causa desse tal de Bavi. Sabe como é, né? Aqui na Bahia, esse clássico não é só futebol, é quase religião. Mas o melhor de tudo é que, no final das contas, o Bavi tem um jeito especial de juntar as pessoas, mesmo quando parece que tá todo mundo brigando. Era um domingo de sol, aquele clima gostoso de fazer churrasco e juntar a galera. Seu Zé, que é torcedor do Bahia desde que se entende por gente, já estava com a camisa tricolor, o chapéu de palha e uma cerveja gelada na mão. Do outro lado da calçada, Dona Cleide, que jura que o Vitória é o melhor time do mundo, estava armando a resenha, com o som alto tocando axé e a camisa rubro-negra brilhando. Ô, seu Zé, se prepare para chorar hoje, viu? Meu Vitória vai dar um baile, gritou Dona Cleide rindo. Cleide, minha filha, tu já tá sonhando acordada. Hoje o esquadrão vai passar o carro, anotado aí, respondeu seu Zé, se abanando, com um pedaço de papelão porque o calor tava daquele jeito. No meio da rua, a criançada já estava jogando bola. Tinha menino com a camisa do Bahia, menino com a camisa do Vitória, e uns nem sabiam direito o que estava acontecendo, só queriam jogar. Pedrinho, que é sobrinho de seu Zé, estava no gol gritando: "Aqui ninguém passa, viu? Aqui é Bahia!" E, logo depois, Felipe, que é neto de Dona Cleide, soltava: "Vai sonhando, Pedrinho! Hoje eu sou o Dinei, viu? Vou fazer gol até de bicicleta!" Quando o jogo da TV começou, a confusão virou festa. A turma se dividiu, mas ninguém brigava de verdade. Era só resenha e muita risada. "Seu Zé, olha esse passe errado aí. Tá nervoso?" provocava a Dona Cleide. "Errado tá o juiz que não deu cartão para aquele seu jogador grosso, Dona Cleide. Aqui é só talento, viu?" retrucava ele, já comendo um pedaço de carne que alguém trouxe na bandeja. O jogo foi pegado como sempre. Teve gol do Bahia e a rua ficou um barulho só.
Ê, meu esquadrão! Aqui quem manda é o tricolor! Seu Zé quase derrubou a cerveja de tanta alegria. Mas depois, quando o Vitória empatou, foi Dona Cleide que levantou da cadeira. Viu aí, seu Zé? Respeita o Leão da Barra. Aqui não tem moleza, não. No final, o jogo terminou empatado. E a resenha continuou. Seu Zé, tu deu sorte hoje, viu? Mas da próxima vez vou preparar meu coração para a vitória certa do Vitória. Cleide, sorte é seu Vitória conseguir um empate. Porque se fosse outro dia, a gente ganhava de goleada. Apesar da rivalidade, no final da tarde, todo mundo estava junto de novo, rindo e compartilhando a mesma bandeja de acarajé. É assim aqui na Bahia. O Bavi até divide as torcidas, mas nunca separa as pessoas, porque no fundo, todo mundo sabe que o futebol é só um pretexto para se reunir, dar risada e celebrar o que a gente tem de melhor, a amizade e o amor pela Bahia. E aí me diga, na sua resenha de Bavi, quem sempre ganha? Comenta aqui embaixo e me conta suas histórias também. Viu? Afinal é isso que faz o Bavi ser tão especial. As histórias que a gente vive por causa dele? É assim que os baianos vivem em meio a este clássico. Vou te contar mais algumas histórias incríveis sobre o Bavi. Vamos falar de confrontos inesquecíveis, dos jogadores que marcaram época e, claro, das torcidas apaixonadas que transformam cada clássico em um espetáculo único. Antes de continuar, deixa eu te lembrar uma coisa. Confira se você já está inscrito no canal e aproveite para dar aquele like para fortalecer o conteúdo. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações, porque vem muita história boa por aí. E se você conhece alguém que também é fã dessa rivalidade, compartilhe o vídeo. Assim, mais pessoas podem entrar nessa viagem pelos bastidores e momentos do Bavi. Agora, voltando ao tema, o Bavi é mais do que um jogo. É um símbolo do futebol na Bahia e no Brasil. A rivalidade começou há muitas décadas e, desde então, só cresceu. Já tivemos jogos decididos nos minutos finais, goleadas históricas e até momentos de tensão que marcaram gerações. E não importa se o jogo acontece na Fonte Nova ou no Barradão, a emoção é sempre a mesma. O Bavi reúne famílias, amigos e torcedores apaixonados em torno de uma coisa: o amor pelo futebol. Além dos jogos, é claro, a rivalidade se reflete nas arquibancadas. De um lado, os torcedores do Bahia, com suas cores azul, vermelho e branco, cantando em coro pelo Esquadrão de Aço. Do outro, os torcedores do Vitória, com o vermelho e preto estampados com orgulho, sempre prontos para defender o Leão da Barra. Essa energia é contagiante, e mesmo quem não é torcedor de um dos times acaba se rendendo ao clima único que só o Bavi proporciona. Então, fica comigo até o final deste vídeo porque você vai conhecer momentos que definiram o clássico, desde grandes finais até viradas espetaculares. E se você tem uma memória especial do Bavi ou acha que faltou algum jogo na nossa lista, conta aí nos comentários. Vamos trocar ideias e celebrar juntos essa rivalidade que é patrimônio da Bahia e do futebol brasileiro. Não esquece de conferir se já está inscrito no canal e aproveitar para deixar o seu like. A história do clássico Bavi é algo que vai muito além das 4 linhas do campo. É uma rivalidade que pulsa no coração de Salvador e que ganhou o Brasil. Bahia e Vitória representam mais que times de futebol. São dois gigantes que carregam as paixões de suas torcidas, dividem famílias e unem a Bahia em torno de um espetáculo único. Esse confronto é o verdadeiro retrato da alma baiana, com sua intensidade, energia e emoção. E se você acha que isso é exagero, vem comigo que vou te mostrar por que o Bavi é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A história do Bavi. É impossível não se empolgar ao falar de um dos clássicos mais emocionantes e tradicionais do futebol brasileiro. Tudo começou lá em 1931, quando Bahia e Vitória se enfrentaram pela primeira vez. Foi o início de uma rivalidade que transcendeu o futebol e se tornou parte da cultura baiana. Imagine só,
dois gigantes do esporte, representando não apenas seus clubes, mas também o orgulho e a paixão de suas torcidas. Desde aquele primeiro encontro, o Bavi vem escrevendo capítulos que fazem o coração bater mais forte, com lances espetaculares, reviravoltas inacreditáveis e, claro, muita emoção. Até hoje foram realizados mais de 490 jogos entre Bahia e Vitória, e cada um deles trouxe consigo uma dose especial de drama e história. O Bahia, conhecido como o Esquadrão de Aço, leva uma ligeira vantagem no número de vitórias ao longo dos anos. Mas isso nunca fez com que o Vitória, o Leão da Barra, recuasse. Muito pelo contrário. O Vitória está sempre ali, mostrando sua força, sua garra e rivalizando de igual para igual. Cada confronto é uma nova batalha, e o resultado é sempre imprevisível, o que deixa os torcedores de ambos os lados na ponta da cadeira. E o que seria de um clássico sem seus personagens marcantes? Ao longo dos anos, o Bavi revelou grandes jogadores que se tornaram verdadeiras lendas. Gente como Bobô e Beijoca pelo Bahia, que cravaram seus nomes na história com gols decisivos e atuações memoráveis. Do lado do Vitória, craques como Ramon Menezes e Petkovic também brilharam, deixando os adversários de cabelo em pé e as torcidas enlouquecidas. Cada um deles trouxe sua magia ao clássico, ajudando a transformar o Bavi em um espetáculo inesquecível. E não podemos esquecer os momentos épicos que marcaram essa rivalidade. Quem não se lembra daqueles jogos históricos em que tudo parecia perdido e, de repente, um gol no último minuto mudou completamente o rumo da partida? Ou então das goleadas que ainda são lembradas, com orgulho por uns e com dor por outros. E os títulos conquistados em finais do Campeonato Baiano, decididos justamente em um Bavi? Esses são os momentos que fazem a rivalidade crescer a cada ano e que deixam uma marca eterna no coração dos torcedores. Mas o Bavi não é só sobre vitórias e derrotas. É sobre paixão, sobre as cores azul, vermelho e branco do Bahia, enfrentando o preto e vermelho do Vitória. É sobre a festa das torcidas, que fazem do estádio um verdadeiro caldeirão, cantando e vibrando o tempo todo. É sobre as famílias que se dividem na hora do jogo, com irmãos torcendo por lados opostos, e aquela zoação saudável, ou nem tanto, no almoço do dia seguinte. E não para por aí. O Bavi não é apenas uma rivalidade local. Ele tem ganhado cada vez mais espaço no cenário nacional. Tanto Bahia quanto Vitória têm crescido como clubes, investindo em suas estruturas, categorias de base e na profissionalização de suas gestões. Isso só fortalece o clássico e aumenta sua visibilidade fora da Bahia. Afinal, quando o Bavi acontece, o Brasil inteiro para assistir, porque sabe que é garantia de espetáculo. Agora, pensa comigo, se o clássico já tem toda essa história e emoção até hoje, imagina o que ainda está por vir. Bahia e Vitória continuam trabalhando para alcançar novos patamares, tanto no futebol quanto em suas torcidas. Com projetos para modernizar seus estádios e aumentar o número de sócios torcedores, os dois clubes mostram que estão olhando para o futuro. E nós, torcedores, temos o privilégio de acompanhar cada novo capítulo dessa incrível rivalidade. Então, se você é apaixonado por futebol ou apenas gosta de boas histórias, fica ligado, porque o Bavi sempre tem algo novo para oferecer. Não importa se você torce pelo Bahia, pelo Vitória ou por nenhum dos dois. A verdade é que essa rivalidade é um patrimônio do futebol brasileiro. E acompanhar sua história é um verdadeiro privilégio. Se tem algo que define o Bavi, é o equilíbrio e a intensidade de cada confronto. Nos últimos 10 anos, o clássico nos presenteou com jogos que ficaram para a história. Em 2018, por exemplo, tivemos aquele Bavi épico na final do Campeonato Baiano. Foi no Barradão, com as arquibancadas lotadas e uma atmosfera eletrizante. O Vitória precisava do resultado para levantar a taça, e o jogo terminou com um empate emocionante que garantiu ao rubro-negro o título. As provocações entre as torcidas antes, durante e depois do jogo tornaram esse confronto ainda mais inesquecível.
E quem não lembra do Clássico da Paz em 2017? Foi um momento raro em que as duas torcidas dividiram a Fonte Nova, enchendo o estádio de cores e cantos, mostrando que rivalidade não significa violência. Quando olhamos para os últimos 20 anos, não dá para deixar de mencionar a final do Baiano de 2004. Naquela época, o Vitória vivia um bom momento e conquistou o título com uma vitória contundente sobre o Bahia, vencendo por 2-0 no jogo decisivo. Foi um clássico que marcou, não só pelo resultado, mas também pela festa rubro-negra nas arquibancadas. Outro jogo que merece destaque é o Bavi de 2011, válido pela Série B do Brasileirão. O Bahia, que estava lutando pelo acesso à Série A, venceu o Vitória por 3-0 na Fonte Nova, com uma atuação de gala de jogadores como Jael, o Cruel, que deixou sua marca e inflamou a torcida tricolor. Esse jogo é lembrado até hoje como um dos grandes momentos da década para o Bahia. Se ampliarmos ainda mais a análise para os últimos 30 anos, entramos na era dourada do Vitória, especialmente nas décadas de 90 e 2000. Em 1997, por exemplo, o Vitória aplicou uma das maiores goleadas da história do clássico, vencendo por 5-1 em um jogo memorável. Foi uma partida que consolidou a força do rubro-negro naquele período, e que até hoje é motivo de orgulho para os torcedores. E como esquecer o Bavi de 1994, pela final do Campeonato Baiano. O Bahia venceu o Vitória por 2-1 em um jogo extremamente equilibrado, conquistando o título e enchendo a Fonte Nova de festa tricolor. Esses jogos mostram como a história do Bavi é recheada de momentos emocionantes, em que a rivalidade transcende o campo e invade as ruas, os bares e até as conversas do dia a dia. Além dos jogos, é claro que as torcidas desempenham um papel fundamental nessa rivalidade. O crescimento das torcidas de Bahia e Vitória ao longo do tempo é algo impressionante e reflete o impacto desse clássico na cultura baiana. O Bahia, com sua torcida massiva, sempre foi conhecido por mobilizar multidões. A Fonte Nova é, muitas vezes, um caldeirão tricolor, com uma atmosfera única que empurra o time nos momentos mais difíceis. Já o Vitória, com sua torcida fiel e vibrante, transforma o Barradão em um verdadeiro alçapão. É impossível não se arrepiar com os gritos de nego ecoando pelo estádio durante os jogos decisivos. Nos últimos anos, as arquibancadas têm sido palco de verdadeiros espetáculos. Em 2018, por exemplo, no primeiro Bavi, após a reinauguração da Fonte Nova, a torcida tricolor deu um show à parte com mosaicos e cantos que tomaram conta do estádio. Do outro lado, a torcida do Vitória respondeu com festa no Barradão, em um clássico que terminou empatado e manteve a emoção até o apito final. O que torna essa rivalidade ainda mais especial é o fato de ela não ser apenas sobre os resultados dentro de campo, mas também sobre a paixão que move milhões de torcedores. Cada jogo é uma nova oportunidade para escrever mais um capítulo dessa história, seja com gols históricos, disputas acirradas ou a festa única das torcidas. E o melhor de tudo é que o Bavi continua vivo, renovando sua magia a cada confronto e prometendo muitos outros momentos épicos no futuro. Se tem algo que transformou a relação entre torcedor e clube nos últimos anos, foi a modalidade de sócio-torcedor. Essa ideia de aproximar ainda mais os fãs de seus times de coração ganhou um espaço gigantesco, especialmente entre os torcedores do Bahia e do Vitória. Os dois clubes entenderam que essa é uma forma não só de garantir uma renda fixa, mas também de criar um elo emocional mais forte com quem acompanha cada jogo, cada vitória e até as derrotas. O Bahia, por exemplo, deu um verdadeiro salto nessa área. Hoje, o clube conta com cerca de 50 mil sócios torcedores ativos, e o mais impressionante é o crescimento que eles tiveram nos últimos 5 anos. Foram quase 70% a mais de adesões, algo que só foi possível graças a um planejamento muito bem feito. O clube começou a investir pesado em campanhas de marketing que dialogam diretamente com o coração do torcedor. Lembra daquele famoso Esquadrão de Aço? Pois é, esse orgulho de ser Bahia
foi muito bem explorado em diversas ações. Além disso, o retorno à Série A, as boas campanhas no Brasileirão e a sensação de que o clube estava crescendo no cenário nacional ajudaram muito a atrair novos sócios. O programa de sócio-torcedor do Bahia é bastante completo e oferece vantagens que deixam qualquer torcedor animado. Tem desconto em ingressos, prioridade na compra para jogos importantes e até benefícios fora do estádio, como parcerias com lojas e serviços. E o clube também aposta muito na emoção. Quem não se sente especial recebendo aquele cartão de sócio com o nome estampado ou aquele e-mail personalizado no dia do aniversário? São detalhes que fazem o torcedor se sentir parte do clube, como se estivesse ajudando diretamente a construir cada vitória. Do lado rubro-negro, o Vitória também tem feito sua parte para engajar seus torcedores e aumentar sua base de sócios. Atualmente, o clube possui cerca de 25 mil sócios torcedores ativos. Apesar de ser um número menor que o do Bahia, não dá para negar que o Vitória tem uma torcida fiel e muito apaixonada, que carrega o clube no coração, independentemente da fase. Nos últimos anos, o clube lançou campanhas voltadas para o orgulho de ser rubro-negro, reforçando o lema de que o Vitória é muito mais que um time, é uma paixão. As campanhas do Vitória têm focado muito em trazer o torcedor para perto do clube, especialmente nos momentos mais difíceis. Afinal, é nos momentos de desafio que a paixão pelo time pode ser um grande motivador. Além disso, o programa de sócio-torcedor do Vitória também oferece vantagens como desconto em ingressos, acesso a áreas exclusivas no estádio e parcerias que ajudam a transformar a vida do torcedor no dia a dia. Uma das estratégias mais interessantes do Vitória foi incluir nas campanhas um apelo emocional, mostrando histórias de torcedores que são sócios há décadas e que passaram esse amor pelo clube de geração em geração. É claro que esse crescimento dos programas de sócio-torcedor reflete um movimento maior que está acontecendo no futebol brasileiro. Os clubes estão percebendo que é preciso ir além do campo, criar experiências que conectem o torcedor ao time de maneira mais profunda. Tanto o Bahia quanto o Vitória entenderam isso e têm usado as redes sociais, eventos e até produtos exclusivos para reforçar essa conexão. Quem não gosta de receber uma camisa oficial como presente ou participar de um evento só para sócios? Esses momentos criam memórias que duram para sempre. E o mais interessante é ver como essas iniciativas estão moldando o futuro dos clubes. Com uma base sólida de sócios torcedores, tanto o Bahia quanto o Vitória conseguem planejar melhor seus orçamentos, investir em contratações, melhorar a estrutura do clube e até sonhar mais alto em competições nacionais e internacionais. É uma relação de ganha-ganha. O torcedor se sente parte do clube e o clube ganha a força necessária para crescer. É impossível falar sobre sócio-torcedor sem mencionar a força das torcidas. O Bahia, com sua torcida gigantesca e apaixonada, sempre teve uma base enorme para trabalhar e o clube soube aproveitar isso. Já o Vitória, com uma torcida menor, mas incrivelmente leal, tem mostrado que, mesmo em um cenário de desafios, é possível crescer e fortalecer os laços com os rubro-negros. Essa rivalidade entre as torcidas, que já é acirrada nos clássicos, se estende para o número de sócios, criando uma competição saudável que só beneficia o futebol baiano. E sabe o que é mais legal? É ver que, no fim das contas, seja você tricolor ou rubro-negro, ser sócio-torcedor é muito mais do que um investimento financeiro. É sobre fazer parte de algo maior, apoiar seu clube em todos os momentos e, acima de tudo, viver a emoção de ser Bahia ou Vitória. Essa paixão não tem preço. A modernização do futebol brasileiro está transformando o cenário de muitos clubes. E Bahia e Vitória não poderiam ficar de fora dessa revolução. Estamos falando de dois gigantes do Nordeste que, apesar das diferenças nos momentos que vivem, estão caminhando rumo a uma nova era, com projetos ambiciosos e olhares atentos ao futuro. Essa rivalidade histórica continua sendo um dos maiores símbolos do futebol nordestino.
mas agora ela também reflete os desafios e as oportunidades que o esporte moderno oferece. O Bahia está vivendo um momento especial, talvez um dos mais promissores de sua história recente. Com a chegada de um grupo internacional de investidores, o clube ganhou um novo impulso para crescer e se estruturar de forma sólida. Esse tipo de parceria é algo relativamente novo no Brasil, mas já vemos exemplos de sucesso que mostram como isso pode ser um divisor de águas. Para o Bahia, o objetivo é claro: transformar o clube em um protagonista do futebol brasileiro e, quem sabe, até internacional. Os projetos do Bahia não são só promessas, eles já começaram a ser colocados em prática. A modernização do CT, os investimentos na base e as contratações mais qualificadas mostram que o clube está construindo algo muito maior do que apenas times competitivos para temporadas pontuais. A visão aqui é de longo prazo, com planejamento e foco em resultados sustentáveis. A parceria internacional também trouxe mais visibilidade para o clube, não só dentro do Brasil, mas fora dele. Essa exposição internacional ajuda a atrair novos patrocinadores, valorizar os jogadores formados na base e consolidar a marca do Bahia como uma força crescente no futebol. Por outro lado, temos o Vitória, que vem enfrentando desafios nos últimos anos, mas que também está mostrando sinais claros de recuperação. O momento atual pode ser mais difícil, mas a história do Vitória é de superação e de luta. O clube sabe o que é estar no topo, especialmente nas décadas de 90 e 2000, e está trabalhando para voltar a esse lugar de destaque. A prioridade no momento é montar um time competitivo e reestruturar o clube financeiramente, para que ele possa trilhar novamente o caminho meio às dificuldades. O Vitória não perde a essência de ser um clube que valoriza suas raízes. A torcida continua sendo o principal combustível dessa recuperação. Afinal, o apoio incondicional dos rubro-negros nunca deixou de existir, mesmo nos momentos mais difíceis. O clube também tem investido em suas categorias de base, que sempre foram um de seus grandes diferenciais. Revelar novos talentos e usá-los como alicerce para o futuro é uma das estratégias mais sólidas que o Vitória tem adotado para retomar seu protagonismo. No horizonte de ambos os clubes, os objetivos são claros e audaciosos. O Bahia, com sua nova estrutura e investimentos, sonha alto. A palavra Libertadores já não parece tão distante para o torcedor tricolor, e o clube não esconde o desejo de brigar por títulos nacionais. A ideia é consolidar sua posição entre os maiores do Brasil, entrando no seleto grupo de clubes que disputam títulos regularmente e que têm suas marcas reconhecidas internacionalmente. Já o Vitória tem um caminho um pouco diferente, mas igualmente desafiador. O foco principal é retomar a estabilidade e voltar a ser um frequentador assíduo da Série A. Reconquistar o espaço entre os melhores do país é a meta, e o clube sabe que isso exige muito trabalho, planejamento e união. A rivalidade entre Bahia e Vitória, que já é intensa dentro de campo, também acaba motivando ambos fora dele. Afinal, não há quem não queira ver o seu clube à frente do rival, especialmente quando se trata de uma história tão rica como a desses dois gigantes. Essa nova era de Bahia e Vitória reflete também as mudanças no futebol brasileiro como um todo. A profissionalização dos clubes, a busca por novas fontes de receita, o uso de tecnologia e o cuidado com o torcedor são elementos que fazem parte dessa transformação. Os dois clubes estão se adaptando e, ao mesmo tempo, tentando preservar suas identidades, algo tão importante em um esporte que mexe com a paixão de milhões. No fim das contas, o que vemos aqui é uma rivalidade que nunca envelhece, mas que também está evoluindo. Bahia e Vitória continuam sendo os grandes protagonistas do futebol baiano, e seus caminhos no futuro prometem ser tão emocionantes quanto os capítulos já escritos até aqui. Para os torcedores, a esperança é de que o melhor ainda está por vir.
Afinal, tanto tricolores quanto rubro-negros sabem que ser Bahia ou Vitória é mais do que torcer por um time. É carregar uma história, uma paixão e, acima de tudo, um orgulho que transcende gerações. E aí, pessoal, esse é o Bavi, uma rivalidade que nunca envelhece, que não perde o brilho e que sempre será sinônimo de emoção. Cada clássico entre Bahia e Vitória é uma nova página nessa história repleta de personagens inesquecíveis, vitórias marcantes e, claro, muita paixão. As arquibancadas se enchem de canto, bandeira e, mais importante, de história, com cada torcedor tricolor e rubro-negro dando vida a esse espetáculo único. E se você curte futebol, conhece essa rivalidade ou simplesmente é fã dessa energia incrível que só o Bavai pode oferecer, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre essa rivalidade ou qualquer outro tema que você ama. E claro, se você tem alguma lembrança, opinião ou até um jogo marcante desse clássico para compartilhar, deixa seu comentário aqui embaixo. Vai ser ótimo saber o que vocês pensam e quais momentos desse duelo ficam guardados na sua memória. Porque no final das contas, o Bavi nunca será apenas um jogo. Ele é mais do que isso. É um pedaço da alma da Bahia, eternamente vivo, vibrante e pulsante. Vamos seguir acompanhando, torcendo e, acima de tudo, vibrando juntos por essa rivalidade que nunca vai morrer. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias e muita emoção. Até logo!